Amado Deus, te pedimos mais uma vez a tua intervenção, ó Pai, que é divina, sobrenatural sobre a nossa vida. Ó Deus, abençoa a palavra a ser ministrada através da vida do teu servo, meu Deus, o missionário Zaqueu, nesta manhã. Abençoa-nos através das tuas palavras, daquilo que sair, meu Deus, da boca dele, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por o Senhor ter nos dado a oportunidade de estar ministrando nesta manhã sobre esta lição tão importante que é a cosmovisão missionária. Louvado seja Deus. Esse assunto veio a calhar com a nossa viagem missionária. Nós estamos aí numa corrida gigantesca para estarmos realizando a primeira viagem missionária já enviados pela Catedral da Família. E é claro, o nosso trabalho ele tem 18 anos, vai completar agora em julho, de obra missionária. A Catedral já nos ajudou outras vezes, quando aí há quase 15 anos nós conhecemos o pastor Salma, a pastora Cássia, tem o pastor Carlos Zilela com a pastora Marisete também, que têm sido parceiros. Então essa igreja, ela já tem, de uma forma muito direta, contribuído com o nosso trabalho missionário. Ela tem sido parceira. Uma das coisas que eu tenho louvado a Deus é pela visão da catedral. Essa igreja, ela realmente, ela tem uma visão ampla daquilo que é a obra missionária. Mas, mesmo assim, nós estamos aqui nesta manhã para falarmos desse assunto tão importante. Um assunto que a igreja não pode estar alheia. Um assunto que a igreja tem que vivenciar em todo o tempo. Um assunto que a gente tem que ministrar sobre ele e nós temos que impulsionar outras pessoas a realmente estarem com essa visão, que é a cosmovisão missionária. Nós vamos trazer uma palavra mais clara sobre esse assunto, cosmovisão missionária. Vamos falar a visão missionária de uma maneira universal. Amém? A visão missionária de forma universal, para que você possa entender melhor essa expressão de cosmovisão missionária. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais alguma coisa sobre a nossa viagem missionária para Brotas de Macaúba, ali no estado da Bahia. Eu quero nesta manhã fazer uma dinâmica com você, para que você fique bem atento a tudo que for falado aqui nesta manhã. Nós não vamos usar nada aqui concernente a essa dinâmica. Você vai sempre estar atento. Sempre que eu disser 1, 2, 3, você vai dizer em voz altiva, autêntica: eu sou missionário. Amém? Amém? Por que essa metodologia? Por que essa dinâmica? Você vai usar só a sua boca e a sua mente, para que você possa entender que a missão se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Então, se você não vai, existe alguém que está indo aqui da catedral. Se você não pode ir, mas você pode estar orando, mas também você pode estar contribuindo para a realização da obra missionária. Amém, queridos? Então, sempre que eu disser 1, 2, 3, você vai dizer a frase: eu sou missionário. Mas diga com muita propriedade. Amém? Porque se você ainda não é missionário nesse sentido de ir, contribuir, orar, você proferindo com a sua boca, você vai estar determinando e você vai estar assumindo essa realidade, ok? Para que todos nós sejamos de fato missionários. Louvado seja Deus. Objetivos aqui da lição, ela traz 3 palavras muito importantes para nós abrirmos um leque da visão missionária. Primeira, compreender a necessidade de termos uma visão universal da obra missionária. Segundo, apontar a necessidade do planejamento missionário. E terceiro,
relacionar às necessidades espirituais da obra missionária. Preste atenção, nós termos uma visão sem missão faz de cada um de nós pessoas visionárias. Preste atenção nisso aqui. Agora, ter missão sem visão, nós não vamos também chegar a lugar nenhum. Agora, se nós tivermos a visão, e a missão, fará de cada um de nós um missionário. Dentro desses 3 tópicos, compreender, apontar e relacionar, primeira coisa, nós vamos compreender por que nós temos que fazer obra missionária. Porque há uma necessidade de termos esta visão. Ora, o próprio Jesus, quando ele estava reunido com os seus discípulos, que chegou o momento dele ser assunto ao céu, e todos estavam ali reunidos, mas o próprio Senhor, querendo, instruindo, trazendo uma visão da continuidade do seu ministério, ele instrui os seus discípulos dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante que, quando Jesus fala isso, há mais de 2000 anos atrás, esse ide não responsabiliza somente os discípulos que estavam ali presentes. Nós somos a comissão onde o qual Deus conta com a nossa disposição, Deus conta com a nossa disponibilidade, Deus conta com a nossa visão de termos uma obra missionária ampla. Deus conta com a minha disposição, com a sua disposição, para estarmos em todo o tempo indo e fazendo a obra missionária. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Apontar a necessidade do planejamento. A obra missionária, quando eu e o Elton começamos a fazer a missão, Deus nos chamou de uma maneira gloriosa. Eu acho que eu não contei aqui meu testemunho de como foi o meu chamado. Mas o interessante é que o Senhor nos mostrou em sonhos, o Senhor usou pessoas, pastores, preletores, e falava de um ministério grande que Ele tinha para nossas vidas. E de repente nós começamos, irmãos, a vestir a camisa. E dentro de Goiânia, mesmo andando nas ruas, nós começamos a abordar pessoas. Quantas vezes fizemos isso pelas madrugadas nesta cidade? Quantas vezes, na fila de um banco, isso não parou, irmãos, continua. Na fila de um banco, na fila de espera, quantas vezes, andando de coletivo, quantas vezes em reuniões específicas, nós sempre semeamos esta semente. Mas havia uma necessidade de organização desta missão. E é interessante que já foi contado aqui, que Deus começa a largar o nosso ministério aqui dentro dessa cidade. Mas de repente a visão ampliou. Deus queria que nós fizéssemos além, o interior do estado, a nação brasileira. E de repente, depois de estarmos já em outros estados ministrando essa palavra, um dia nós entramos na casa de uma mulher, era 3 horas da tarde, e ali na ministração desta palavra, aquela mulher aceitou a Jesus, e após ela ter aceitado a Jesus, nós convidamos para um culto que ia ser dirigido naquele povoado, e eu disse a ela que ela era a convidada de honra daquele dia, mas ela disse: missionária, eu não posso ir. E eu perguntei: mas por quê? Ela disse: olha, eu não tenho outra roupa, eu tenho a que eu estou vestida e a outra está molhada, não dá, não tem como eu ir. Naquela hora nasceu o Promave. O que é o Promave? Projeto Missionário Amparando Vidas. Daí, irmãos, nós entendemos a necessidade de levarmos não só a palavra, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais na frente, mas nós entendemos a necessidade também de abençoar pessoas, com alimentos, com roupas, com calçados, com leite, brinquedo para as crianças.
E aí as primeiras viagens que fizemos assim, queridos, sabe o que acontece? A gente era uma batalha muito grande para conseguir às vezes 2 fardos de roupas, ou o que fosse 3. Levava-se uma caixa de leite, 2. Ia para a rodoviária, misericórdia, irmãos, quando dava 5 pacotes, você tinha que pagar um excesso de bagagem. E daí você saía, e às vezes o ônibus não ia até o local, você tinha que passar para dentro de um caminhão, lá sempre norte ou nordeste, lá fala muito em pau de arara, não sei se você conhece essa expressão, e a gente fazia isso, e levava essas roupas, esse leite, e tudo que ganhávamos, mas como primordial, a palavra de Deus. Mas chegou um dia que veio aumentando os donativos, tudo foi crescendo. Eu falei assim, meu Deus, há uma urgência, uma necessidade de fazer uma mudança. Primeira coisa, nós estávamos numa igreja, o Senhor disse que ia nos dar a chave de um grande veículo, um congresso de missões, nós iríamos cantar naquele congresso. Aí o pastor nos ligou, eu abri a agenda, tinha uma agenda pequenininha naquele dia, numa igreja pequenininha no setor de Aparecida, chamado Jardim Dom Bosco, 15 membros a igreja, e o pastor nos liga e nos coloca a prova, diz, olha, vocês vão vir, nós vamos vender 200 CDs para você, nós vamos dar uma excelente oferta, vocês vão participar do programa televisivo, aqui da cidade, vai aparecer para todo o estado, e vai ser bom demais para vocês. Eu disse, pastor, nós temos uma agenda na segunda-feira, e eu não vou poder estar nessa agenda, eu posso cooperar com o senhor na sexta ou no sábado. Ele disse para mim, olha, queremos que você participe na sexta, no sábado e no domingo. Eu falei, pastor, eu não posso. Desligou o telefone, tudo bem. Uma semana depois nos ligou novamente, não, a temática aqui é a missão, não tem como, vocês precisam estar aqui, porque vocês têm os testemunhos, a experiência. Tudo bem, pastor, vamos, não posso ficar no domingo. Eu tinha, olhando pela ótica humana, eu tinha uma razão, olhando pelo lado financeiro, para cancelar aquela agenda, não tinha? Irmãos, eu vou falar algo aqui muito forte. Hoje tem sido uma vergonha no nosso meio evangélico. Pregadores e cantores que cancelam uma agenda, porque a agenda vai render 5 mil, 10 mil, mais isso, mais aquilo, holofotes, destaque, e cancelam a agenda da igreja pequenininha, porque aquela igreja sabe que não vai render nada, e vão atender uma outra agenda. Aí começa o mundo espiritual da mentira. Ah, a minha mãe está internada. Ah, meu pai sofreu um acidente. O meu filho está com problema X. Isso é uma grande verdade no nosso meio. Por que eu sei disso? Quantos hotéis eu já fiquei neste Brasil com cantores e pregadores? E eles falam, e o pregador na hora fala assim, ó, o pregador não veio, mas o fulano está para substituí-lo. E ele diz, eu já sabia 10, 15 dias atrás que eu estava aqui nessa agenda. Isso já aconteceu comigo, com o Wellington. Terrível, irmãos. Pessoas que não têm palavras, pessoas que estão levando o evangelho como algo profissional. Evangelho não é profissão. Evangelho é chamado, evangelho é ministério, evangelho é uma essência de uma aceitação genuína, de conversão que nós vivenciamos. Não estamos na igreja simplesmente porque sabemos que Deus vai nos abençoar, ou porque Ele vai nos curar, ou nos abrir uma grande porta, não. Nós estamos na casa de Deus porque entendemos o plano da salvação e estamos batalhando dia após dia para estarmos um dia na presença dEle, do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aí sabe o que aconteceu? Fomos cumprir uma agenda, voltamos, e domingo eu estava na agenda pequenininha, com a igreja de 15 membros. E quando nós estávamos lá na agenda, na hora da bênção apostólica, Deus levanta um irmão, e diz, irmão, Deus acabou de nos dar uma visão. Sabe o que eu e o missionário Wellington tínhamos? 2 mobiletes. Eu vim aqui na catedral nessa mobilete, o Wellington veio aqui também nessa mobilete,
num termo bem conhecido, a sofrilete. Nós viemos aqui nessa sofrilete, mas naquele tempo era uma benção. Quando dava um trovão, irmão, não tinha quem fizesse ela andar. Pensa no negócio, e quando a gente ia para a igreja que chovia, aí você passava nas ruas, aquelas enxurradas de água, irmão, mas não tinha como, ela tinha que apagar, e não tinha quem fizesse ela ligar. E lá na hora da bênção apostólica, o irmão levanta e fala assim: Deus me deu uma visão, Deus por esses dias vai estar dando a chave de um grande veículo para vocês. Eu recebi a bênção e guardei. Irmão, vou resumir. Em 58 dias, tinha um ônibus estacionado. Você viu ele ali? Quem viu? Não é o mesmo que a gente foi trocando, né? Tinha um ônibus estacionado na nossa porta. Compro e pago para a glória do Senhor Jesus. Pode aplaudir Jesus, Ele é bom, Ele merece. Mas dentro do assunto organização da obra missionária, nós entendemos que o espaço físico que tínhamos não tinha mais jeito, não tinha mais como levar donativos em ônibus de rodoviária. Mas voltando lá ao assunto também da viagem para Cacoal, você entendeu porque se nós não tivéssemos vindo na agenda, se eu tivesse ficado lá, olhado o dinheiro, a fama, a glória, o holofote, eu tinha ficado lá porque eu ia ser muito abençoado, mas eu vim cumprir a agenda, porque antes de cantar ou ministrar em qualquer igreja, evento sobre missões, eu faço um compromisso com Deus e não com o homem. Uma coisa eu quero deixar bem claro aqui na Catedral da Família: nós não estamos atrás de mídia, no sentido de levar, querer aparecer, levar a nossa glória, não. Graças a Deus, nós temos participado de alguns programas de televisão, isso é louvável, a gente também não é tão ignorante para não entender isso, é bom, mas nós não estamos à procura de holofotes, eu quero aparecer, eu tenho que ser, alguém tem que me ver, não. Nós estamos em busca da glória de Deus sobre as nossas vidas. Não adianta nada, irmão, a gente cantar, ministrar, pregar a palavra de Deus e ninguém sentir nada. Nós temos que ter os olhos atentos a isso. Nós precisamos da graça de Deus sobre nossas vidas. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Amém? Isso tem que ser a realidade sobre nossas vidas. Aí, irmãos, nós começamos a organizar. Aí Deus nos deu o ônibus, nós tivemos que alugar um espaço, muita gente aqui já conhece, o pastor Salmo já foi lá, o pastor Carlos conhece, outros irmãos aqui conhecem, um espaço ali no setor sudoeste, porque isso faz parte da organização da obra missionária. Então nós temos hoje um espaço muito grande no setor sudoeste, hoje nós temos o ônibus, começou o Hélio Zaqueu, hoje nós temos uma equipe de 15 missionários, que trabalham conosco nesta obra missionária. É a questão da organização, porque nós entendemos que não conseguimos mais fazer a obra de Deus sozinhos, precisávamos de auxiliares, de pessoas que obrigassem conosco esta causa, e foi isso que aconteceu. Deus mandou o ônibus, Deus nos enviou o local exato, com o espaço que queríamos, para a gente poder fazer toda a organização. Lá a gente seleciona roupas, calçados, faz toda a montagem das cestas básicas, e tudo aquilo que é para a organização da obra missionária. E hoje estamos aqui, já com quase tudo finalizado, tem algumas coisas para se encaminhar ainda, mas estamos aqui hoje, nesta manhã, para receber a unção, para nós estarmos indo a Brotas de Macaúbas, ali na Bahia. Toda viagem, nós estaremos aqui na igreja, nunca vamos sair em uma viagem missionária, sem a bênção do pastor, sem a bênção da nossa igreja, que é a Catedral da Família. Isso faz parte, isso é a organização da obra missionária. Cuidado com pessoas que andam por aí, fazendo obra de Deus, sem a bênção do pastor, sem ter comunhão com a igreja, sem participar de Santa Ceia. Nós temos que estar atentos a isso, porque nós temos que ter zelo pela obra de Deus. Amém, queridos? Isso é a organização. A organização, ela faz parte da obra missionária. Entrando aqui no texto da revista, no primeiro tópico, olha só o que diz: a necessidade de uma visão universal da obra missionária. 1, 2, 3. Eu sou missionário. Aleluia, glória a Deus.
Olha só, tópico 1, o propósito da missão. O que o apóstolo Paulo tinha em mente quando reservou esse espaço em sua epístola para tratar a respeito do seu projeto missionário? Paulo desejava que os crentes romanos compartilhassem do propósito da sua chamada, a conversão do mundo gentílico ao evangelho. Algumas observações são importantes para ajudar no entendimento das palavras do apóstolo. Olha só, a primeira coisa, primeiramente, olha o que ele cita aqui que é de uma relevância tremenda. Paulo quer que a igreja o veja como alguém que estava prestando um serviço de grande relevância diante de Deus. O interessante é que Paulo, na sua visão, ele não se preocupava somente em levar a palavra de Deus. Isso era um ponto primordial. Mas ele gostaria que toda a igreja se envolvesse, vestisse a camisa missionária, que toda a igreja tivesse a mesma consciência missionária. Por isso, quando você lê Romanos, você entende que ela é uma carta missionária. É tremendo, esse livro de Romanos aqui é algo, essa carta a Romanos é algo assim precioso aos nossos olhos. E ele tenta passar essa visão à igreja. Então, ele quer que a igreja reconheça ele como missionário, sim, não por um motivo de glória, mas ele também quer que a igreja vista a camisa da obra missionária, para que Deus levante outras pessoas com a mesma visão, com a mesma direção, com o mesmo propósito e com a mesma vontade. Olha só, a segunda coisa, Paulo desejava também que os crentes estivessem consciência de que este serviço é um sacrifício do qual Deus se agrada. Queridos, a obra mais linda que Deus agrada dentro da igreja é a obra missionária. Porque quando nós estamos fazendo a obra missionária, nós estamos cumprindo integralmente o propósito, a vontade, o querer de Deus para com a humanidade. Você acha que Deus mandou o seu filho simplesmente para abençoar a sua vida? Para te dar uma vida financeira abençoada? Para te dar uma casa abençoada, um trabalho? Não, querido, a visão primordial é essa. É levar esta semente, plantar esta semente, levar esta palavra a tantos corações que ainda não conhecem Jesus. Quando nós vestimos esta visão, entendemos sobre o chamado de Deus, quantos lugares nós já conhecemos hoje que ainda não tinha pisado nenhum missionário? Você pode dizer, mas existe, irmãos. Nós fizemos um trabalho no Acre, há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora em janeiro, e lá existem umas comunidades ribeirinhas, 33 comunidades, das quais muitas delas não conhecem o Evangelho. E é interessante que você só pode ir lá em época do inverno, na época do inverno. Por quê? Você chega no Rio Juruá, após o Rio Madeira, lá você tem que pegar um barco. E aí você sobe, que seja 1 dia, 2, até chegar a essas comunidades. Lá não tem acesso a carro. Para você ter noção, a cidade de Marechal Taumaturgo, que foi a última cidade que passamos, não tem posto de gasolina. Você pode perguntar, quantos carros tem lá? A cidade emancipada, claro, tem prefeito, funciona tudo normalmente, mas deve ter no máximo, se tiver muito, 10 carros. O posto de gasolina da cidade é dentro do rio. De que maneira? Existe uma balsa muito grande e o posto é lá dentro, porque a maioria daquele povo, daquelas comunidades, abastecem os seus motorzinhos, as suas canoas, lá nesse posto dentro do rio. Então, se o carro quer ter o combustível, o dono do carro, ele vai lá na beira do rio, compra o galão, sobe, né, ali na orla do rio, vai lá e põe lá no seu carro. Lá não tem essa honra que nós temos de chegar aqui no frentista e falar assim, ó, enche o tanque, coloca 50, 100, eu completo o tanque. Não, lá funciona dessa forma. Não tem acesso a carro, não tem. E as comunidades ribeirinhas estão lá, precisando de alguém que possa ir ali para pregar a palavra de Deus. Por isso que o pastor Carlos falou aqui ainda há pouco,
pessoas distantes, longínquas, que ainda não conhecem a palavra. E Deus está confiando a mim, a você, essa responsabilidade para a evangelização desses povos. Uma coisa que chocou muito o meu coração, depois de nós estarmos ali, ter concluído o trabalho, é claro, não visitamos todas as comunidades. Uma chuva, uma enchente que destruiu quase todo o estado do Acre e de Rondônia. Mas algo muito interessante que aconteceu ali, que chocou demais o meu coração e doeu aqui dentro, como missionário que sou. Nós estávamos no último dia naquele local, e de repente chegou um representante de uma aldeia indígena, a etnia Caxinoá. E ele chegou e falou assim para mim: missionário, pelo amor de Deus, vai na minha aldeia. Lá nunca foi um crente. Eu quero muito conhecer esse Deus que vocês falam. Irmão, nós estávamos extremamente cansados, nós não tínhamos mais estrutura. Foi muito sofrido a viagem do Acre. E ele falava: não, vocês têm que ir lá, nós queremos conhecer esse Deus de vocês. Irmão, para gente que é missionário, 1, 2, 3. Para gente que é missionário, você escutar alguém gritar e clamar, pedindo socorro, vai na minha gente, na minha terra, vai na minha cidade, vai onde eu moro, eu quero ouvir de Jesus. Irmão, é muito forte, é muito forte. Eu não sei o que você sente, mas para mim é algo que corta aqui dentro, porque eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, aleluia, eu tenho algo dentro de mim que queima, na minha veia corre, irmão, o sangue, a visão da obra missionária, e eu quero fazê-la, enquanto Deus me der estrutura, eu quero estar anunciando esta verdade. Pessoas estão morrendo, gritando sem Deus, e nós temos a nossa verdade. Por isso quero dizer para você nesta manhã, querido, gaste tempo em oração, orando pelos missionários. Gaste o que você puder, invista, faça um projeto, invista financeiramente em obra missionária. Nós precisamos de estarmos em todo o tempo fazendo esta obra. Muitas vezes eu fico aqui em Goiânia 3, 4 meses, trabalhando, juntando, lutando. A gente não fica só dependendo de uma oferta ou de outras pessoas poderem ajudar, não. A gente tenta vender alguma coisa, trabalha vendendo alguns produtos, uma luta para a gente fazer esta obra não é fácil. Mas se eu tivesse condição financeira, queridos, a minha morada era o campo missionário. Vim aqui porque tem que vir, né? Tem que estar aqui, não tem como, mas eu queria estar em todo o tempo, ensinando para alguém a palavra de Deus, levando esta mensagem viva, maravilhosa. Irmão, quando a gente fala de alguém para Jesus, a nossa alma pega fogo, porque é algo gostoso demais. Esses dias eu fui numa igreja pequena, e quando eu cheguei lá, apareceu um homem de terno. Ele chegou em mim e falou assim: ei, você está me conhecendo? Falei: não estou te conhecendo, você me perdoa, mas não estou te conhecendo. Falou assim: no dia que você falou de Jesus para mim, eu estava bêbado, sujo, maltrapilho, e hoje eu estou aqui na igreja, servindo a Deus, aleluia. E eu falei assim: irmão, mas você está todo de terno, bonito, chique, que coisa linda, você é o pastor da igreja? Eu falei: não sou o pastor titular, mas sou o vice-pastor da igreja, louvado seja Deus para sempre, aleluia. Isso é gostoso, irmão, você escutar um negócio desse, pode aplaudir, Jesus é bom. Eis aí a necessidade, que nós temos que nos preocupar. A gente tem que ter uma consciência, irmãos, que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. Vai passar a igreja catedral, vai passar aquele café da manhã gostoso que você acabou de participar ali, vai passar a sua residência, o seu trabalho, a sua empresa, tudo vai passar. A nossa cidadania, aleluia, ela não é essa, a sua cidadania é outra, aleluia. Você é cidadão do céu, é para lá que você vai, é lá a sua morada, aleluia, aleluia. Por isso não tenha medo de ser missionário, de investir na obra missionária, de orar por missões, aleluia. Essa igreja já é missionária, mas nós podemos melhorar ainda mais, podemos fazer muito mais, aleluia. Amar o próximo. Entenda uma coisa, que isso esteja bem patente aos nossos olhos, a nossa audição. Preste atenção uma coisa: os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como a ti mesmo. E quando você ama o próximo, não significa que você tem só que ajudá-lo no sentido financeiro ou coisa parecida fisicamente falando, mas o primordial é o espiritual. Leve a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Aleluia, louvado seja Deus para todos sempre. Segundo tópico, a necessidade do planejamento missionário. Presta atenção nisso aqui, nós já citamos algumas coisas concernentes a isso. Mas olha só, um dos princípios básicos da implantação de um projeto evangelístico é feito primeiramente com o estabelecimento de uma base missionária, que eu acabei de falar aqui. Um ponto de apoio. Paulo sabia que o seu projeto só teria sucesso se a igreja de Roma se tornasse um ponto de apoio. Por que nós estamos aqui hoje? Porque em todo o tempo nós tivemos uma igreja para congregar. Todas as vezes que vamos viajar, a liderança da igreja tem que saber que nós estamos em uma igreja, né, que está nos enviando, estamos indo para o campo missionário. Queridos, isso aqui faz parte da obediência. Isso aqui faz parte de uma educação religiosa, de uma ética religiosa que todos nós como cristãos devemos ter. Paulo tinha essa preocupação, e muito grande nesse sentido. Olha só, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. De lá ser enviado por vós. Paulo tinha uma expectativa dentro do coração dele, que a igreja pudesse abençoar ele através da oração, mas também através da oferta, porque Paulo, irmãos, ele não tinha condição de fazer a obra missionária, fazia por chamado, mas não tinha condição, mas ele tinha isso como prioridade, e é tanto que ele expressa seus sentimentos, lá em Atos 20 e 24, dizendo assim, em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Essa expressão do apóstolo Paulo diz assim, olha, em nada a minha vida tem valor, em nada. A minha visão primordial é levar a palavra, é desenvolver o ministério chamado que o Senhor tem na minha vida. E ele dizia ainda mais, com alegria, e que não seja peso, né, pastor Rondon? Aprendi com ele. E que não seja peso. Obra de Deus não pode ser peso, é claro, nós estamos isentos de lutas e tribulações, temos dificuldades, sim, claro, mas não pode ser peso, tem que ser feita com alegria. Irmãos, quando está faltando assim 3, 4 dias para a viagem missionária, eita irmãos, não é brincadeira não, porque além da guerra espiritual, mas guerra espiritual mesmo, olha só, estamos saindo do nosso território, e vamos para o território do inimigo para saquear. Você está querendo o quê? Não é brincadeira não. Não é brincadeira. E a logística, a organização de tudo para se fazer uma viagem dessa. Irmãos, tem dia que fala assim, vem buscar tantos fardos de roupa em tal lugar. Chegou lá, está no primeiro ou no segundo andar. E não tem elevador. Você pega aqueles pacotes de 25, 30, 40 quilos e tem que descer nas costas. E vai lá e põe dentro do carro. E desce não sei quantos quilos de feijão. E não sei quantos fardos de arroz. Irmão, quando chega o dia de sair, você está assim, misericórdia, só pela graça. Mas a gente faz com alegria. Eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para homem nenhum, estou fazendo para Deus. É para Deus que eu estou fazendo. Então Paulo esperava aqui que a igreja o ajudasse. Se nós estamos indo para Brotas de Macaúbas, estamos indo enviados por Deus, claro, mas a igreja, vocês estão nos enviando. Quantas pessoas já trouxeram seus donativos? E muitos já me procuraram aqui, está lá no carro. O ônibus está ali na porta. Depois você põe seu carro lá do lado do ônibus, vai ter um irmão lá da nossa equipe, depois da unção, para receber seu donativo lá, pôr as roupas tudo lá dentro do carro. Se você trouxe cesta, alguma coisa, põe lá dentro do ônibus. Vai tudo para a sede do projeto, tá?
e lá vai ser tudo selecionado para nós levarmos para Brotas de Macaúba. Então, vocês estão nos enviando a Brotas de Macaúba. Não só a sede aqui, mas algumas igrejas que nós somos da Catedral da Família, em alguns setores, ainda não visitamos todas. Outros ministérios que têm nos ajudado também. Isso é bênção, irmãos. Estamos aí empenhados nesta obra. Então a igreja trabalha para enviar o grupo de missionário. Irmãos, quando nós voltarmos de lá, que nós chegarmos aqui e contarmos para vocês dos feitos do Senhor naquele lugar, quantos concordam? Diga amém. Amém. Aleluia. Então Deus conta com a igreja que ora, a igreja que contribui, a igreja que envia. Aleluia. 1, 2, 3. Você está profetizando e declarando isso sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos correr aqui, que nós temos algumas coisas importantes ainda para falar. Olha só. A necessidade da cobertura espiritual. O apóstolo Paulo, ao contrário, é o terceiro tópico, tá? Ao contrário de muitos que se aventuram na obra missionária, eu dei uma pequena pincelada aqui já sobre isso, sabia da necessidade de uma cobertura espiritual. Olha só o que ele diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Romanos 15 e 30. Irmãos, é muito forte isso aqui. Não pensa você que quando nós chegamos no campo missionário, eu acho que eu vou entrar naquela casa, eu acho que eu vou entrar em tal lugar assim, assim. Não, aquela casa eu não vou entrar não. Irmãos, não existe isso. Nós entramos em todas as casas, independente do que ela seja. Agora tem algo muito, assim, cultural ali na Bahia. Não vou dizer cultural não, vou dizer assim espiritual, porque é algo pesado. As pessoas, você está andando numa rua, por exemplo, de um povoado, normal. Você entra numa casa como se fosse uma casa residencial. E quando você entra dentro daquela casa, é um terreiro de macumba. Não importa se é candomblé, se é umbanda, quimbanda, isso é comum em muitos lugares que eu já fui na Bahia. Muito. Então você bate palma, você entra na porta, é uma casa comum. Você entra dentro, é um terreiro de macumba. Imagina, irmãos, você entrar num local desse, onde ali sobe todos os guias que eles invocam lá, que fazem trabalhos pesados para destruir famílias, destruir casamentos, destruir empresas, de matar pessoas. Essa é a grande verdade. Irmãos, e a gente entra ali, e ali você tem que ter sabedoria para você ministrar a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, naqueles locais ali, quando você está ministrando, quando você está pregando a palavra de Deus, irmãos, sabe o que acontece? Na hora da oração, cai 1, 2, 3 endemoniados. E ali você tem que estar pronto para lutar contra aquele demônio e repreendê-lo em nome de Jesus. Quando você entra na casa de um líder católico, que seja uma freira, que seja alguém responsável pela igreja católica, irmão, você não imagina a batalha espiritual que é. Eu falei ontem com o pastor Adelvan, de lá ele disse assim para mim: olha, quero falar uma coisa para vocês, o catolicismo aqui reina. Tem uma história aqui da igreja católica aqui que reina. O espiritismo também. Falei, irmãos, é desses locais que a gente gosta. Eu gosto desses locais, deixa reinar. Porque nós estamos indo lá para dizer que quem reina naquela cidade é Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. E nós faremos uma das maiores colheitas, aleluia, do nosso ministério, para a glória de Deus. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Então nós entramos nesses terrenos, e Paulo está dizendo aqui, olha, eu rogo as vossas orações. É interessante que Paulo sabia de tudo que ele ia passar. Deus muitas vezes o revelava, Deus muitas vezes mostrava a Paulo aqui o que ele ia passar, a necessidade, os naufrágios, os açoites, as prisões. É claro que hoje nós não vivenciamos nada disso. É claro, existe uma guerra no mundo espiritual. Então nós entramos nas casas, vamos lá, pregamos a palavra, ministramos, mas existe uma guerra. Existe uma guerra. Uma vez, só para você ter uma noção, uma vez nós saímos daqui, e fomos ao Rio Grande do Norte. Só que antes de sair,
nós adiamos essa viagem 3 vezes. 3 vezes. Datas e datas diferentes. Não tinha recursos para a viagem. Uma dificuldade muito grande. Mas enfim, chegou o dia de sair. Nós fomos. Cidade de Cerro Corá, Rio Grande do Norte. Alguém conhece? Não, né? Chegando ali em Cerro Corá, primeiro dia nós descansamos, chegamos muito cansados, desgastados, a viagem foi muito longa. E quando chegamos ali em Cerro Corá, no dia seguinte, nós descansamos no dia seguinte, no segundo dia começou o evangelismo. Primeira casa que entramos, veio uma senhora de mais ou menos 65 anos aproximadamente, um lenço amarrado na cabeça, muito bem vestida, e disse assim, nós cumprimentamos, é claro, nós temos toda uma estratégia para chegar numa casa, para entrar, nós temos toda uma preparação, a gente não leva, chega de qualquer jeito não. A gente ministra isso, inclusive, às pessoas novatas que vão. Nós damos uma preparação para poder abordar alguém, entrar numa casa, tem toda uma estratégia. E quando entramos ali, ela olhou dentro dos nossos olhos e falou assim, vocês chegaram, né? Falei, chegamos. E eu olhei para aquela senhora de cima e embaixo. Falei, essa mulher é crente, ou da Deus e Amor, ou da Assembleia de Deus, assim, daquela bem rígida. Porque pensa, irmãos, porque quando se fala assim, não é que a gente tem nada contra, né? Mas é assim, pelo jeito que ela estava, só para você entender melhor. E daí, ela falou assim, vocês chegaram. Sim. Aí, começamos a conversar com ela, e ela falou assim, vocês vieram de muito longe. Falei, nós rodamos muito para estar aqui, somos de Goiânia. E continuamos falando, e ela falou assim, tem mais, vocês adiaram essa viagem 3 vezes. Eu falei, essa mulher é profeta, ela é lá da igreja. Ninguém me avisou, ninguém me disse nada. Por que eu estou aqui dentro dessa casa? Porque geralmente, quando isso acontece, na abordagem, a gente pergunta logo se é cristão, se não é, né? Porque a gente não vai entrar e pregar para alguém, né, nós não temos isso. E aí eu falei, essa aqui é profeta, daquela assim, que fala mesmo assim, no pé da letra. Aleluia. Irmãos, quando nós estamos lá ministrando, misericórdia. Eu olhei nos olhos dela e falei assim, por que a senhora está me dizendo tudo isso? A senhora é lá da igreja, do círculo de oração, de onde a senhora? De onde que a senhora é? Ela tinha esse interior usa muito cortina de tecido, ela puxou a cortina e mostrou para nós. Você está vendo isso aqui? Que eu olhei, irmão, pensa no altar. Os santos da igreja católica, tudo lá no altar. Aqui é meu centro, eu fiz os meus trabalhos, meus guias, ela falando com a boca dela, os meus guias me disseram que vinha uma equipe de muito longe e que iria atrapalhar os trabalhos que eu estou fazendo aqui. Irmãos, aí nessa hora veio a vitamina do céu. Aí eu disse, Satanás, era você que atrapalhava, que fez a gente adiar a viagem, que tivemos tanta dificuldade, era você, pois agora nós estamos vitaminados da presença de Deus, agora que nós vamos pregar, agora que nós vamos falar, agora que nós vamos anunciar e dizer que só Jesus salva neste lugar. Aleluia, pode aplaudir, Jesus é bom, aleluia. Queridos, e nós pregamos ali, na verdade, a dona do terreiro, ela não aceitou Jesus, mas o esposo dela e o neto dela, que batia os tambores para os guias subir, queridos, aceitaram a Jesus chorando, para a glória do Senhor Jesus. Deus fez um milagre, e Deus começou já a destruir parcialmente aquele centro de macumba, aleluia, com aquelas 2 pessoas que aceitaram o Senhor Jesus. Que coisa tremenda, irmãos, essa obra que Deus fez naquele lugar. Só para você entender a dimensão da obra espiritual, da obra missionária, não é brincadeira, mas não importa, eu nunca contei, mas para a glória do Senhor Jesus, sem querer aqui me exaltar, nós já ganhamos uma porção aí de pais e mães de terreiro, eu não falo de santo, né, de terreiro, né, para Jesus. Graças a Deus, porque Deus tem nos dado essa graça para a glória, honra e louvor do nome poderoso de Jesus Cristo. Então ele diz, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim.
a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu conto com a sua oração. A equipe missionária conta com a sua oração. Se você puder jejuar, jejum. Nós estamos indo em terra cheia de inimigos, de pessoas que vão querer nos destruir. A terra está minada, mas nós vamos lá. E no nome de Jesus, saquear o maior número de almas para a glória, honra e louvor do nome poderoso de Jesus Cristo. Olha só, nesta lição vimos a conclusão, vimos uma das razões que levou o apóstolo Paulo a visitar a igreja em Roma. Queridos, quero falar algo aqui que é muito interessante, eu não poderia deixar de falar. Nós temos que tirar dos nossos olhos, da nossa visão, essa questão de nós abrirmos igreja onde já tem igreja. Paulo, é muito interessante isso aqui, porque Paulo, ele deixou isso muito bem claro. Depois dele ter concluído a evangelização ali na Grécia, na Macedônia, na Ásia Menor, Paulo se preocupou em ir para outras terras. Ele preocupou em levar esta palavra aos lugares distantes. Paulo não estava preocupado com o que estava acontecendo naquela hora, naquele momento. Ele não estava preocupado se a igreja estava grande ou pequena. É claro, ele escrevia suas cartas, mas para ele não interessava mais evangelização aonde ele já havia passado. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Vou falar algo aqui muito forte. Existem pessoas que querem abrir igreja onde tem igreja. Lá perto da minha casa tem 2 igrejas, não vou citar nome aqui não, grandes a igreja. A parede do meio é a divisa das 2 igrejas. Eu fico olhando, eu falei, Jesus, para que isso? Há 3 anos atrás eu estive na cidade de Ceabra. Lá tem mais de 50 mil habitantes, e quando eu estive lá tinha menos de 1.000 crentes. Eu estive há 5 anos atrás na cidade de Caetité, na Bahia. Lá tem mais de 50 mil habitantes e tinha 800 crentes. Irmãos, olhai e veja o quanto os campos estão maduros. 1, 2, 3. Queridos, há uma necessidade muito grande de nós expandirmos. Eu disse ao pastor Salmo, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, falo isso com muita humildade, irmãos, transformar a igreja de Brotas de Macaúbas num campo catedral. Eu fiquei sabendo que existem muitos povoados lá em volta. Nós vamos agora fazer a cidade, agregar o maior número de salvos à igreja de catedral lá de Brotas. E depois nós vamos levar essa palavra aos povoados adjacentes de Brotas, para fazermos ali, implantar a igreja catedral, para lá ser um campo catedral. Nós temos que ter essa visão de crescer a igreja aonde não tem igreja. O que acontece hoje é que o pessoal quer abrir igreja. Ei, olha aqui, quer abrir igreja onde tem dinheiro, aonde dá dinheiro, e a visão nossa não pode ser essa, não pode. Nós temos que abrir igreja onde precisa do evangelho, aonde as pessoas ainda não conhecem Jesus. Essa tem que ser a visão, e Paulo preocupou com isso. Olha, não, eu já preguei na Grécia, eu já preguei na Ásia Menor, eu não quero mais estar aqui, eu quero ser enviado agora a outros locais para poder pregar esta palavra. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Queridos, olha só, o seu alvo era o estabelecimento de um ponto de apoio para seu empreendimento missionário. Para isso, Paulo usa esse espaço da sua epístola para informar os crentes em Roma das diretrizes tomadas para essa viagem. A igreja de Roma, que não tinha Paulo como seu fundador, teria a oportunidade de ver como trabalhava e apoiar aquele que foi, sem dúvida, o maior missionário da história. Teve homens que fizeram grandes revoluções. A gente lembra aqui de Wesley, a gente lembra de Moody, a gente lembra de Lutero e de tantos outros nomes que se levantaram e fizeram uma grande revolução na história da igreja. E você também pode. Sabe por que você pode? 1, 2, 3. Amém. Você é missionário. Pois nós podemos fazer algo ainda grande por Jesus, pela obra do Senhor Jesus, e levar o nome de Jesus a tantos locais tão distantes. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, com o evangelho.
Evangelho é presença, é mudança de vida. Evangelho é transformação. A igreja brasileira precisa sair do comodismo. A igreja brasileira precisa rever seus valores, os seus conceitos. A igreja primitiva, ela era uma igreja cristocêntrica, pregava a palavra genuína para o crescimento da evangelização. Eles tinham algo em comum, a comunhão, o partir do pão, caminhavam juntos, tinham tudo em comum. E a igreja crescia, ninguém segurava a igreja. Só que de lá, irmãos, ela foi para a Grécia. Aí chegando na Grécia, ela virou filosofia. De lá ela vai para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, avivada, depois virou cultura. E infelizmente, vou falar algo aqui forte, você pode até não concordar, mas veio para o Brasil e virou negócio. Vou finalizar falando sobre isso. O que tem de gente, irmãos, comercializando, achando na igreja um ponto de sobrevivência sustentável, falando de algo financeiro. Você não imagina, as pessoas abrindo igreja, alugando salão de tudo quanto é forma, tentando fazer um escape para a sua vida financeira. Igreja do Senhor Jesus não é isso. Igreja não é negócio. Por isso que está escrito em 2 Pedro, me parece que 2, que fala que no final dos tempos, muitos virão em meu nome fazendo, aliás, no nome do Senhor Jesus, fazendo de vós negócio. Tem gente que quer abrir igreja por causa de dinheiro. Tem gente que quer abrir igreja por causa de negócio. Ei, a nossa visão é outra. Temos que abrir igreja por causa da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa tem que ser a visão. Igreja não pode ser negócio. Igreja tem que ser a igreja, como estamos fazendo aqui, orando pelas pessoas, abraçando pessoas, convivendo com pessoas, amando pessoas. Isso é igreja. Pare, meu irmão, com esse orgulho bobo, achando que você é alguma coisa, ou que você tem algo, que você é melhor que alguém. Ei, o melhor aqui é Jesus, é Ele que tem que aparecer. Nós não somos ninguém, Deus é o maior nas nossas vidas. Tem gente que acha que Ele é o tudo, aí eu posso, eu tenho, eu dou conta. Irmão, se Jesus tirar esse ar que você respira, nós não somos nada. Cai-se o pó, vamos para o pó. Nós dependemos é dEle. Vamos viver um evangelho simples, um evangelho que abraça, um evangelho que compartilha, um evangelho que divide, um evangelho que ajuda, que realmente ombreia as causas um do outro. Uma coisa que eu quero dizer para você, que às vezes não tem muita, ainda não se chegou a nós. Aonde eu te vejo, eu posso até errar, mas onde eu te vejo, eu te cumprimento com a paz do Senhor. Seja no corredor da igreja, seja no banheiro, seja lá no café, eu cumprimento todas as pessoas, porque a igreja é lugar de comunhão, não é lugar de divisão, não é lugar de eu dizer que eu sou o melhor, aleluia. Está aqui essa equipe todinha que nos conhece. A equipe todinha sabe que desde que nós começamos, nós somos a mesma pessoa. Nós temos 7 CD gravados, mas não estou interessado em brilhar. Quem tem que brilhar é Jesus. Nós temos um ônibus que o Senhor nos deu. Nós temos carro que o Senhor nos deu para fazer a obra. Mas isso nada para mim tem valor. Nada me interessa. O que eu quero é cumprir o ID e o chamado do Senhor Jesus para a minha vida. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Fique de pé. Por favor. 1, 2, 3. Vou orar com você. Quero chamar o missionário Wellington aqui. Nós vamos estar cantando o hino para encerrar nossa participação. Depois nós vamos estar passando. O pastor vai estar nos chamando aqui para sermos ungidos. Vocês vão orar por nós. Eu quero dizer para vocês que no final, irmãos, preste atenção, nós vamos pôr o nosso CD lá fora. Está R$15, nos ajuda, porque missionário também paga água, paga luz, tem compromisso, é cidadão, tem que pagar seus compromissos, e eu vou colocar lá o CD, R$15. Tem o DVD de missões, leve para você conhecer de perto o nosso trabalho e a nossa obra. Tem pudins missionário ali, foi feito 20 pudins, ontem vai estar ali na saída, pudim missionário, R$20 o pudim. Você vai almoçar e leva o pudim para a sua casa,
como sobremesa, pudim de leite condensado. Pensa num pudim mantuoso, irmãos. Pudim missionário. Leve, abençoado, e você vai estar nos ajudando, ok? Então a gente vai colocar ali esse material. E você vai nos abençoar para a gente continuar fazendo essa obra. O que é que estamos precisando ainda? Já temos parte do diesel, mais de 50%, mas ainda precisa de parte do diesel. Precisamos ainda de roupas, alguns irmãos vão passar para nós. Nós temos ainda, precisamos ainda de cestas básicas, nós já estamos com quase tudo para montar 50, tem um irmão aí que parece que vai nos doar 50 cestas, eu estou só confirmando com ele, aí já vai alcançar o propósito, já vai dar 100 cestas, né? O pastor Salmo ainda vai nos levar lá no Walterdam, está aqui o nosso pastor, amém? E essa semana nós vamos sair, a previsão é terça-feira, se não der, sair na quarta, estourando quinta, mas essa semana nós sai para Brotas, amém? E vai ser uma benção. Então antes de cantar, eu quero fazer uma oração com você, porque 1, 2, 3... você é missionário, e você vai fazer isso com muito entusiasmo, nesta manhã, orando, contribuindo e indo, aleluia, através de nossas vidas. Vocês vão estar lá conosco, amém? Feche seus olhos. Deus, nesta manhã eu quero te louvar, pelo privilégio que nós tivemos de ministrar a tua palavra, sobre a cosmovisão missionária. Deus, eu quero, em nome do Senhor Jesus, te louvar, por essa igreja, por esse ministério, que é uma igreja missionária. Deus, nós te louvamos por tudo que essa igreja tem investido em missões. Eu te louvo pelos irmãos que já ofertaram, que estão ofertando, que estão ajudando nesta obra. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue trabalhando nos corações, para que tenhamos a consciência de que precisamos mais do que nunca fazermos a tua obra, indo, contribuindo e orando. Eu quero te pedir algo especial nesta manhã. Venha multiplicar e redundar em bênçãos tudo aquilo que esses irmãos estão fazendo para o crescimento da tua obra. Pai, eu oro assim, no nome de Jesus. 1, 2, 3. Amém. Aleluia. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.